Olá, seja muito bem-vindo. Vamos acompanhar agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina afirmou que, em média, 10 crianças têm uma ou duas pernas amputadas por dia na faixa de Gaza desde o início da guerra. As amputações ocorrem muitas vezes sem anestesia. O número é calculado com base em informações no Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e não inclui crianças que perdem um braço ou uma mão. A maioria das amputações na região tem sido realizada em condições consideradas horríveis e, em alguns casos, sem anestesia. A faixa de Gaza está sob bombardeio constante e operações terrestres do exército israelense em retaliação ao ataque do Hamas de 7 de outubro. A ONG Save the Children estima que até 21 mil crianças estão desaparecidas, seja porque estão sob escombros, enterradas em sepulturas não identificadas ou porque perderam contato com a família e entes queridos. A agência da ONU, que desempenha um papel crucial na ajuda às pessoas na faixa de Gaza, sofreu um corte significativo no financiamento depois que Israel acusou alguns funcionários de envolvimento no ataque do Hamas. O criador do Wikileaks, Julian Assange, se declarou culpado por espionagem em um tribunal nas Ilhas Marianas do Norte, nos Estados Unidos, após fechar um acordo com o país. O australiano ficou mundialmente conhecido pela divulgação de arquivos confidenciais e militares norte-americanos. No tribunal, o fundador do Wikileaks se disse culpado da informação e brincou com o juiz, dizendo que sua satisfação com o acordo depende do resultado da audiência. Assange, processado pelas autoridades americanas por ter revelado centenas de milhares de documentos confidenciais, admitiu sua responsabilidade em uma conspiração para obter e revelar informações relativas à defesa nacional. Alvo de 18 acusações, Assange enfrentava o risco de ser condenado a 175 anos de prisão com base na lei de espionagem. A ONU apresentou uma cartilha para governos, plataformas, meios de comunicação e pelas próprias Nações Unidas para combater a desinformação online. Em um comunicado, o secretário-geral das Nações Unidas disse que os princípios marcam um caminho claro, enraizado nos direitos humanos, inclusive os direitos à liberdade de expressão e opinião. A organização propôs no ano passado o desenvolvimento de uma espécie de código de conduta que serviria de referência nesta área. Depois de consultar vários atores do setor, o documento publicado nesta segunda, que não é vinculante, enumera 5 princípios fundamentais: confiança e resiliência social, meios de comunicação social independentes, livres e pluralistas, transparência e pesquisa, empoderamento público e incentivos positivos. A ONU espera que as diretrizes sejam aplicadas pelas plataformas nos meios de comunicação, pelos governos e pelas próprias Nações Unidas. Ainda que alguns estados sejam acusados de serem eles próprios fontes de campanha de desinformação, o documento se concentra especialmente nas grandes empresas de tecnologia que permitem a divulgação destas mensagens por meio de redes sociais e motores de busca. O documento também pede que as agências de publicidade se envolvam, unindo forças quando necessário, para exigir transparência das plataformas em relação à cadeia de publicação de anúncios. O câncer de mama é a primeira causa de morte em mulheres na faixa etária dos 40 aos 49 anos. Um estudo inovador de uma vacina contra a doença está oficialmente em andamento nos Estados Unidos. Considerando a alta incidência do câncer de mama, pesquisas vêm sendo feitas durante décadas, quando o câncer de mama já se encontra com manifestações clínicas em 90% dos casos, ele se apresenta como um nódulo palpável na mama. Mas existem outros 4 sintomas que também podem indicar a presença da doença, sendo geralmente sinais inflamatórios que não respondem a tratamentos. Se o tumor está restrito à mama ou se já alcançaram outras partes do corpo, se torna quase que impossível intervir. Mas uma vacina contra o câncer de mama está se tornando realidade nos Estados Unidos.
Recentemente, o Centro Médico da Universidade de Pittsburgh anunciou que a primeira participante havia recebido o ciclo completo do imunizante. Maria Kitei, de 67 anos, foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 0. Kitei recebeu 3 injeções da vacina em 10 semanas. O estudo espera recrutar 50 mulheres como Kitei para avaliar se elas desenvolvem uma resposta imunológica gerada pela vacina, que poderia ajudar o corpo a combater um câncer futuro. A vacina projetada é para o paciente que atualmente não responde a terapias hormonais ou medicamentos direcionados. Este é um dos poucos testes que realmente visam e desenvolvem uma vacina para pessoas que estão em estágio de câncer pré-invasivo. O objetivo a longo prazo é prevenir o câncer e ajudar no combate de uma vez por todas da doença. Este é um dos poucos testes que realmente visam e desenvolvem uma vacina para pessoas que estão em estágios de câncer pré-invasivo. O objetivo a longo prazo é prevenir o câncer e ajudar no combate de uma vez por todas da doença. A Unesco divulgou que pretende colocar o monumento pré-histórico de Stonehenge, situado no oeste da Inglaterra, na lista de patrimônios mundiais em perigo. A decisão é motivada pela construção de um túnel rodoviário que passará próximo do local situado no oeste da Inglaterra. A iniciativa deve ainda ser votada pelos Estados-membros do Comitê do Patrimônio Mundial, que se reunirá em Nova Delhi, na Índia, em 21 de julho. Construída em etapas entre aproximadamente os anos 3000 e 2300 a.C., Stonehenge é um dos monumentos megalíticos pré-históricos mais importantes do mundo, devido a seu tamanho, construção sofisticada e precisão arquitetônica. O famoso conjunto de rochas está alinhado ao eixo do Sol nos solstícios de verão e inverno no hemisfério norte. Suas pedras erguidas, que fazem um conjunto de círculos misteriosos, atraem milhares de pessoas todos os anos para festividades pagãs. Em julho do ano passado, o governo britânico autorizou o projeto de um túnel rodoviário perto do monumento. Em 2021, a justiça do país bloqueou uma primeira versão do projeto, expressando temores sobre o impacto ambiental que a obra poderia causar. A produção global de plástico cresceu mais do que a de qualquer outro material e aumentou 4 vezes nos últimos 30 anos. A produção global de plástico deve dobrar até 2060. O descarte aumentou no mesmo ritmo e bateu 450 milhões de toneladas por ano. Quase 40% dos resíduos vão parar em lixões e na natureza. E apenas 9% do plástico descartado no planeta é reciclado. O restante deste material é queimado ou enterrado. E outra parte vai parar na natureza, gerando poluentes químicos que contaminam o ar, o solo e a água. Além disso, produzem gases de efeito estufa ligados à crise climática. O plástico revolucionou a vida moderna, mas ao mesmo tempo se tornou um grande problema. Vítima do seu próprio sucesso, o plástico está presente nos carros e aviões, nos hospitais, nas escolas e na metade das embalagens de bens de consumo, da água, do shampoo, dos produtos de limpeza. E após o uso, todo esse plástico vai para o lixo, porque essas embalagens foram projetadas para o descarte e não para a reutilização ou reciclagem. Mas, felizmente, as empresas estão começando a acordar para esta questão. O tema entrou na pauta da Organização das Nações Unidas, que prevê para este ano um tratado global de combate à poluição plástica, apesar das reticências de países produtores de petróleo. Esse jogo de forças de gigantes tem como pano de fundo questões técnicas, como as diferentes propriedades e aditivos dos muitos tipos de plástico que têm impacto nas nossas escolhas e práticas do dia a dia. Enquanto pesquisas e preocupações avançam, tem gente de olho em novos materiais que possam substituir o plástico e que possam torná-lo compostável ou biodegradável na prática. A crise na Venezuela também se instaura na educação. Identificar crianças com inteligência acima da média se tornou um desafio no país. Para conseguir identificar, é necessário exames que o governo não aplica. No setor privado, custam em torno de $300, mais de R$ 1.600, valor elevado para a maioria da população. Valerit Ortega, de 10 anos, mora em Montalbán, no estado de Carabobo. Ela participa de um teste para identificar se as crianças são superdotadas. Junto com os primos, ela ganhou medalhas de ouro na semifinal regional da prova de línguas e passou com eles para a final.
Valerit tem aulas do ensino fundamental em uma escola pública 2 ou 3 dias na semana, mas possui uma inteligência acima da média. Disseram que eles já estão avançados para o 4º ano, que deveriam cursar o 5º ano. As crianças complementam os estudos na parte da tarde com uma professora que instalou na própria casa uma microescola. Eles vão à escola pública porque precisam do diploma para passar de ano, mas eles realmente aprendem nas microescolas. A mãe de Valerit diz que eles aprendem no método alternativo o que o sistema público não consegue ensinar. Eles sempre nos retiram da sala de aula e nos levam a outra, que é mais avançada, para que nos deem o conteúdo. Em Caracas, foi celebrada a final das Olimpíadas de Matemática, em que 172 alunos participaram. Nos jogos, foi possível identificar Jesus Duarte, de 18 anos, que hoje está inscrito em uma universidade particular para estudar matemática aplicada. Odiava fazer as tarefas, mas quando participei das Olimpíadas, percebi que o mundo da matemática era muito diferente. Desde 2023, a Fundação Motores por La Paz já encontrou 300 adolescentes acima da média. Mas o trabalho é limitado e é impossível descobrir todos. Porque as Olimpíadas ajudam muito a identificar onde estão as crianças ou a encontrar quem são os possíveis jovens superdotados. É muito difícil o diagnóstico porque tem um custo muito alto. Na Venezuela, os professores do setor público ganham pouco mais de $100 por mês, cerca de R$540 na cotação atual. Por isso, buscam maneiras de complementar a renda. O presidente Nicolás Maduro, que quer um 3º mandato, culpa as sanções internacionais pelo colapso econômico. Um grupo de 4 narcotraficantes colombianos afundou o submarino na costa espanhola após ser localizado por agentes alfandegários. De acordo com a polícia, o veículo se tratava de um semissubmersível de 20 metros. Este tipo de embarcação é cada vez mais utilizada pelos traficantes, que redobram a criatividade para encontrar novas formas de esconder os carregamentos de drogas. À medida que o barco da alfândega se aproximava do semissubmersível, a tripulação abriu as válvulas de fundo e o veículo foi inundado. O submarino levou em minutos para o fundo do mar toda a carga. Os 4 tripulantes colombianos foram resgatados e detidos. A Espanha é um dos principais pontos de entrada de drogas na Europa devido aos seus estreitos laços com a América Latina e à sua proximidade com Marrocos. O craque brasileiro Ronaldinho Gaúcho inaugurou uma calçada da fama na Espanha. O astro do futebol fez história no Barcelona e ganhou uma estrela. Castelldefels inaugurou sua calçada da fama. A cidade costeira nos arredores de Barcelona colocou as primeiras placas em forma de estrela, inspiradas na famosa calçada de Hollywood. Entre elas estava uma em homenagem a Ronaldinho Gaúcho. Então, para mim é uma alegria. Para mim é uma alegria. Jamais imaginei ter algo de tanta importância aqui em Castelldefels, algo que me emociona e me dá muito orgulho. Me dá muito orgulho. O Futebol Clube Barcelona também foi homenageado. É um privilégio para nós estar aqui hoje. É uma honra que tenham nos dado uma estrela perto do Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho fez história em sua passagem pelo Barcelona, clube em que atuou entre 2003 e 2008. Com a equipe catalã, o brasileiro conquistou títulos importantes, como o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, além de ser eleito o melhor jogador do mundo e é um dos grandes nomes do clube até hoje. A calçada da fama de Castelldefels pretende homenagear personalidades marcantes que têm ou tiveram uma ligação especial com a cidade e vai abranger outras áreas como arte, cultura, ciência e música. E agora vamos falar sobre as Olimpíadas, o evento mais esperado do ano, porque o espírito olímpico já toma conta da capital da França. Em 26 de julho, na Cidade Luz. A emoção começa a tomar conta não só dos parisienses. A fachada da prefeitura da capital francesa foi decorada com símbolos olímpicos e se tornou uma parada obrigatória para os turistas. Todos estão ansiosos com as Olimpíadas. O mundo inteiro estará aqui e acho que Paris está muito bonita neste momento. Acho que é muito bom. Vejo em todos os lugares que estão preparando tudo para os Jogos.
Eles estão reformando os prédios e se preparando para esses grandes jogos. Acho que deve ser ótimo, vai ser bom. Big games. So I think it should be okay. It should be nice. We came here because there are Olympics and we would like to see. Viemos aqui por causa das Olimpíadas. Gostaríamos de ver as manifestações pela delegação italiana e dar o nosso apoio. The Italian team and give them our best support. A prefeitura calcula que o número de visitantes da cidade, um dos destinos turísticos mais populares do mundo, aumentará 20% durante as Olimpíadas e Paralimpíadas. A segurança da capital foi reforçada e deve contar com 45 mil efetivos no dia da abertura dos Jogos. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.